Toda geração carrega dúvidas, algumas sussurradas, outras gritadas. Questionamentos sobre Deus, sobre a igreja, sobre o Evangelho. E talvez a pergunta não seja por que eles estão questionando, mas sim, estamos nós prontos para responder? Certo e errado. Quem decide? Todo mundo tem algum senso de certo e errado. Até quem não acredita em Deus sabe que existem coisas que não deveriam ser feitas. A questão não é se conseguimos viver de forma ética, mas sim com base em quê. Se cada um define por si, então tudo se torna relativo. E o que hoje é errado, amanhã pode deixar de ser. Mas, ao mesmo tempo, nós agimos como se algumas coisas fossem objetivamente erradas. Injustiça, opressão, violência não parecem apenas opiniões diferentes, parecem violações reais. Então, de onde vem esse padrão? Quem define o que é bom, justo e digno para todos? Talvez a pergunta não seja se precisamos de regras, mas se existe um fundamento sólido o suficiente para sustentar aquilo que todos nós, no fundo, sabemos que importa. Família Rio, coisa boa estarmos na casa do Senhor, podendo juntos louvá-lo, engrandecê-lo, buscarmos aprender ainda mais sobre a sua palavra. Eu quero, antes de adentrar propriamente no texto, fazer duas comunicações muito breves, porém importantes. A primeira delas diz respeito ao acampamento da juventude aqui da nossa igreja. Ouço inscritos aí, muito bem. Dia 30 de abril, a quinta-feira que antecede o feriado do Dia do Trabalhador, a gente vai estar se dirigindo ali para o MCB Radical, e esse nome MCB Radical não é por acaso, é um espaço muito legal com trilha na mata, tirolesa, escalada nas árvores. Eu, inclusive, recomendo fortemente que aqueles jovens um pouco mais cansados, pensem direitinho se realmente vão querer se aventurar, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom. A gente vai ter a presença do pastor Bartô, que é um querido amigo, pastor da Igreja Batista Missionária Palavra Viva, e que será o preletor desse acampamento. Nós trabalharemos uma série de mensagens baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Então, se você ainda não se inscreveu, eu quero te dizer que a gente ainda está com inscrições abertas até hoje. Então, a maquineta da integração vai estar à sua disposição. Você pode passar o cartão, dividir até 10 vezes e garantir a tua vaga para essa maravilhosa programação. A segunda coisa, meus irmãos, importantíssima, é sobre o nosso dia de batismos. No próximo dia 25, agora de abril, a gente vai estar se reunindo com a Igreja Rio Olinda e teremos uma manhã muito especial, olhando, testemunhando, celebrando a vida de todos aqueles que vão publicamente professar a sua fé em Jesus, o seu compromisso com Jesus. Então, se você já tem uma caminhada com Cristo, se você se reconhece como alguém que foi alcançado por Ele, que teve a sua vida transformada por Ele e deseja, diante de todos que estarão ali presentes, falar sobre a sua fé, sobre o compromisso que você assumiu com Jesus, as inscrições encerram hoje também, tá bom? Então a gente quer ver aquele lugar cheio de gente. É muito bonito ver os nossos queridos irmãos professando a fé em Jesus, celebrando esse novo nascimento. E se você ainda não se batizou, essa é uma excelente oportunidade. Eu queria deixar esse convite. Neste mesmo dia teremos também convivência entre as fontes. Então, tenho certeza que, assim como no acampamento, também teremos um dia maravilhoso. Tá bom, meus irmãos? Eu queria que você fechasse seus olhos. A gente vai orar nesse instante. Vamos colocar os nossos corações diante do Senhor. Ore comigo.
Oremos. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, quero te agradecer pela oportunidade preciosa que temos de estarmos na tua casa, de podermos nos reunir como igreja tua, podermos, ó Deus, buscar em ti a direção que carecemos para a nossa vida, poder diante de ti também, ó Deus, depositar os nossos motivos de intercessão, na certeza de que tu estás cuidando, de que tu tens o melhor para a vida dos teus filhos. Nós te somos gratos pela noite de hoje, nós te somos gratos pela alegria que é servir ao teu Filho Jesus, que é também fazer parte de uma comunidade que entende a sua vocação e que gasta do seu tempo, dos seus recursos, a fim de promover o teu nome a todos os lugares onde ela alcança por meio dos seus membros. A gente agradece pelos pastores da nossa igreja, te agradecemos pelos ministérios, te agradecemos pelo culto que acabamos de prestar ao Senhor e te pedimos, Senhor, tua misericórdia para que por meio da tua palavra saiamos daqui ainda mais conhecedores da tua vontade. Fala de maneira especial aos nossos corações essa noite, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos. A gente vai ler o capítulo 2, dos versos 12 a 16. Romanos, capítulo 2, dos versos 12 a 16. A palavra do Senhor diz o seguinte: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Que o Senhor se encarregue de aplicar a porção da sua santa palavra nos nossos corações. Meus queridos, a gente vive um tempo muito curioso. Se por um lado as pessoas rejeitam com facilidade qualquer autoridade moral absoluta, por outro lado, elas gostam da ideia de que exista alguém acima delas para dizer, de maneira não definitiva, aquilo que elas gostam ou tendem a fazer. Deixa eu explicar um pouco melhor. No mundo que a gente vive, o mundo da pós-verdade, o mundo relativista, as pessoas não estão acostumadas a buscarem, através de uma referência externa, a direção para aquilo que devem fazer. Elas apoiam as suas decisões e aquilo que desejam fazer nas suas percepções de certo e errado, nos seus gostos, nas suas atrações. Às vezes seguem algumas orientações daqueles que Chegou. Bom, como eu estava falando, a gente vive esse mundo confuso. As pessoas hoje, elas buscam tomar decisões e direções para a sua vida com base naquilo que entendem que é o que deve ser feito para acariciar o seu ego, para satisfazer as suas vontades, por vezes
muito egoístas, mas há uma resistência em ter como referência, como modo definitivo de pensar acerca do certo e errado, uma referência externa, e quando eu digo isso eu me refiro a Deus. Há uma resistência muito grande à noção de verdade moral de maneira muito objetiva. As pessoas hoje adoram abstrações. O discurso do nosso tempo, para ficar mais claro, é o seguinte: cada um tem a sua verdade. O importante mesmo é ser feliz. Não imponha a sua moral sobre mim. Mas, por outro lado, essas mesmas pessoas continuam fazendo julgamentos morais o tempo todo. Muitas delas condenam a justiça, quando essa justiça não ocorre de acordo com as suas percepções, se revoltam contra a violência, denunciam a hipocrisia, falam de dignidade, respeito, empatia, direitos e liberdade. Então perceba que existe uma tensão. Ao mesmo tempo em que se rejeita uma moral absoluta, continua-se usando linguagem moral em todos os campos da vida. Em outras palavras, nosso tempo quer falar sobre o bem e sobre o mal, mas sem reconhecer um fundamento que esteja acima do homem. E foi exatamente isso que apareceu aqui na pesquisa que a gente fez recentemente. Vocês sabem que essa série de mensagens que nós estamos fazendo aqui na igreja foi elaborada com base no levantamento de várias informações a partir de uma pesquisa que fizemos com centenas de pessoas. E muitos disseram nessa pesquisa que é possível viver uma ética sem Deus. Outros demonstraram resistência à exclusividade cristã, como se o maior problema da fé cristã fosse afirmar que existe uma verdade que não pode ser moldada conforme os desejos humanos. Outros ainda veem o cristianismo como uma imposição moral, como se a fé bíblica fosse apenas um conjunto de regras jogadas aí sobre a vida das pessoas. E pensando nisso, a propósito, pode surgir uma pergunta: uma pessoa sem fé cristã pode praticar coisas boas? Uma pessoa sem a fé cristã pode praticar coisas boas? Com toda certeza. O próprio texto que a gente acabou de ler reconhece isso. Agora existe uma pergunta mais profunda, que na verdade é a seguinte: de onde vem o senso de certo e errado que guia a decisão dessas pessoas que não conhecem a lei, que não conhecem a Jesus? Quem é que decide? O indivíduo, a cultura, a sociedade, a voz do povo, o momento histórico em que essas pessoas estão inseridas? Ou existe um fundamento mais elevado, mais sólido e mais verdadeiro do que a nossa limitada compreensão da realidade? Esse texto de Romanos 2, dos versos 12 a 16, entra exatamente nesse ponto. Paulo está no início da sua carta aos Romanos, demolindo toda a autoconfiança humana daquelas pessoas. Ele já havia mostrado a decadência dos gentios e agora ele confronta aqueles moralistas, especialmente os que se julgavam em vantagem por conhecerem a lei. E o argumento de Paulo é muito claro: ninguém, absolutamente ninguém, escapará do juízo de Deus. Seja por privilégio religioso, por causa da sua moralidade ou da aparência das suas boas ações. Deus julga, meus irmãos, com justiça perfeita. O simples ouvinte da lei, ele não está seguro, assim como aquele que não conheceu a lei também não está. E os segredos de todos esses serão trazidos à luz. Por isso, a mensagem desta noite pode ser resumida aqui em 3 verdades. A primeira delas, Deus julga com justiça. A segunda delas, Deus revelou o certo. E a terceira verdade, Deus julgará até o secreto. Eu quero que você retome essa leitura comigo e a gente vai seguir aqui verso a verso, tentando explicar e aplicar esse ensinamento tão precioso. Versos 12 e 13 do capítulo 12, eu queria que você lesse novamente comigo essa noite, porque
é na reflexão desses 2 versículos que a gente vai chegar a essa primeira verdade: Deus julga com justiça. Paulo começa assim: assim, pois, todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Esses versículos aqui são fundamentais porque eles estabelecem as bases desse princípio do juízo de Deus que Paulo está tentando ensinar aquelas pessoas. E Paulo fala aqui de 2 grupos. Quero que você acompanhe comigo. De um lado, os gentios são aqueles que pecaram sem a lei. Aqui ele está pensando nas nações, ele está pensando nas pessoas que não tiveram acesso, que não receberam, que não guardaram a lei de Moisés, assim como Israel a recebeu. Foi diferente para os gentios. Foram pessoas que não tiveram esse acesso que o povo de Deus de Israel teve. Pessoas que eram envolvidas com idolatria, com rituais pagãos, distantes de onde as coisas estavam acontecendo, por exemplo, no ministério de Jesus. Só que do outro lado, a gente tem o grupo que conhecia a lei. A gente tem um grupo que tinha acesso a essa revelação escrita, que possuía os mandamentos, que ouvia a lei sendo ensinada, sendo aplicada. Paulo está falando para essas 2 frentes, esses 2 grupos de pessoas, aqueles que tinham acesso à lei e aqueles que a desconheciam. E o que é que ele está querendo dizer aqui? Olha, ambos serão julgados. Tanto aqueles que conhecem a lei, que tiveram acesso à verdade, quanto aqueles que nunca a ouviram, serão igualmente e imparcialmente julgados. Isso é muito importante da gente compreender. Porque Paulo destrói, logo de início, 2 esconderijos humanos que são muito comuns. O primeiro deles é o seguinte, abre aspas: eu não tive toda a informação. Eu não conhecia a lei, não leram a Bíblia para mim. Eu não conheci cristãos. Logo, eu estou isento desse julgamento. Só que Paulo responde: não. Os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Mas há um segundo esconderijo, que são aqueles que dizem: eu tive acesso à verdade, então eu estou seguro. Estou garantido, meu passaporte para a eternidade, está tudo certo. Paulo diz: também não. Os que pecaram com lei serão julgados pela lei. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém escapa do juízo de Deus com base em algum tipo de privilégio externo. O que Deus considera não é apenas o quanto a pessoa ouviu, mas o que ela fez com aquilo que ouviu. Sobre isso, o pastor John Stott, certa vez, disse algo muito interessante. Não haverá 2 pesos e 2 medidas. A base do julgamento são as suas obras. A regra do julgamento é o seu conhecimento. Isso nos mostra que o juízo de Deus, meus irmãos, é perfeitamente justo. Ele não pesa mais de um lado, como muitas vezes a nossa ignorância nos leva a crer. O julgamento de Deus é perfeitamente justo. Deus não julga de forma arbitrária. Ele não confunde níveis de revelação. Ele sabe exatamente o que deu a você. O tanto de conhecimento que você acessou, ele sabe perfeitamente, até melhor do que você mesmo. E ele julga cada um à luz do que cada um recebeu. Eu vou repetir. Deus julga cada um à luz do que cada um recebeu. Ninguém será condenado por uma regra que nunca lhe foi apresentada. Mas ninguém será absolvido por desprezar a luz que um dia recebeu. Então, nestes primeiros versículos, o texto bíblico já responde à pergunta que dá título a essa mensagem. Certo ou errado? Quem decide? Quero dizer a você que não é o homem,
Não é a voz do povo e não é a cultura. Quem decide é o próprio Deus, o que é certo e o que é errado. E ele demonstra isso precisamente porque ele julga. Se certo e errado fossem apenas construções, convenções humanas, o juízo de Deus não faria sentido. A gente mesmo resolvia. Haveria opiniões diferentes e só. Mas Paulo fala de perecer, de ser julgado, de ser justificado ou não. E isso mostra que a moralidade não é uma ficção social. Não é um elemento construído com os anos e com o amadurecimento das civilizações. Ela é uma realidade objetiva sustentada pelo próprio Deus. No versículo 13, Paulo aprofunda ainda mais. Ele diz, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aqui, Paulo atinge em cheio uma falsa segurança religiosa. Não basta ouvir, não basta saber, não basta ter acesso ao texto sagrado. Não basta crescer no ambiente certo, andar com as pessoas certas. Não basta admirar a verdade, não basta reconhecer intelectualmente o que Deus disse. O simples ouvinte da lei não é justo diante de Deus. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme A Lista de Schindler. É um filme antigo que conta a história de um alemão, o Oskar Schindler, baseado na história real, um empresário, que em meio ao regime nazista começa interessado em oferir algum lucro para si, alguma vantagem, mas aos poucos ele se vê confrontado pela própria consciência diante da brutalidade do mal ao seu redor e passa a usar sua posição privilegiada para salvar judeus. E o peso moral do filme está exatamente nisso. Muita gente via tudo aquilo acontecendo, mas muita gente não fazia absolutamente nada. Saber não basta. Ver não basta. Estar perto da verdade não basta. O pastor Martin Luther King Jr., que inclusive está estampado ali no nosso mural, conhecido por ser um dos maiores líderes na luta contra a segregação racial em todo o mundo, disse certa vez, a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Em outro momento ele disse que o que havia de pior não era um grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Chega um momento que a gente precisa agir, meus irmãos. E é justamente isso que Paulo estava dizendo para essas pessoas. Diante de Deus não basta ter ouvido o bastante, não basta conhecer a lei, não basta estar perto do que é certo. Os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus. E esse versículo é um golpe contra a religiosidade superficial. Porque há pessoas que se sentem seguras por causa da proximidade que têm com a verdade. Elas ouvem sermões, elas conhecem a Bíblia, sabem até vários versículos decorados, sabem as respostas corretas, sabem defender os seus pontos, têm os melhores argumentos, dominam a linguagem, os traquejos, os maneirismos da fé, conseguem identificar os erros dos outros, mas nunca perceberam que familiaridade com verdade não é o mesmo que obediência à verdade. E Paulo deixa isso claro no texto. A questão não é se você ouviu a lei, mas se você a praticou. E aqui é um detalhe importante, porque se a condição para a gente se tornar justo diante de Deus fosse a prática perfeita da lei, ninguém, absolutamente ninguém, conseguiria permanecer de pé. Porque ninguém é capaz de guardar perfeitamente toda a lei de Deus. Paulo não está ensinando aqui sobre salvação pelas obras, eu quero deixar isso muito claro.
Ele está mostrando o elevado padrão da justiça de Deus. Diante de Deus, o ouvinte não é suficiente. O padrão é obediência real, completa, íntegra. E é justamente aí que a nossa autoconfiança, a famigerada autoconfiança humana, ela desmorona. Talvez alguém pense, eu cresci ouvindo a verdade. A minha família é cheia de crentes. Meus pais sempre me falaram de Jesus. Me levavam à igreja. Logo, eu estou em vantagem. Mas Paulo responde, não é assim. Um simples espectador da lei não é considerado justo diante de Deus, conforme a gente já falou aqui. Talvez outro pense, eu não tive tanta formação religiosa, nem Bíblia eu tenho em casa, então esse assunto não me alcança. E Paulo diz também para esse, também não. O capítulo 3 de Romanos, que é o capítulo seguinte, no verso 23, Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente está construindo essas bases para que fique muito claro, sabe, meus irmãos, que toda a humanidade está debaixo da condenação. Romanos 1, dos versos 18 a 20, diz o seguinte, presta muita atenção. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, a tribo indígena mais afastada e isolada da face da terra, que não sabe nem o que é um celular, assim como aqueles que nasceram antes do nascimento de Jesus, serão julgados à luz da revelação que receberam. Seja pelas marcas que Deus colocou em sua consciência, seja por tudo aquilo que Ele criou. Paulo, meus irmãos, então está falando de dois grupos. Gentios pecaram sem a lei de Moisés, e como o próprio texto diz, sem lei perecerão. Pessoas que possuem um conhecimento inato de Deus através da natureza e da consciência. Eles sabem que Deus é o Criador, mas o rejeitaram para, por exemplo, adorarem seus ídolos. E do outro lado a gente tem os judeus, aqueles que conheciam a lei, que receberam essa revelação detalhada. Pecaram sob a lei e pela lei serão julgados. Sabiam que eram errado, o que era errado, mas mesmo assim o fizeram. Mentiram, adulteraram e fizeram várias outras coisas na contramão da vontade de Deus. O veredito, ambos estão condenados porque nenhum viveu de acordo com a luz que recebeu. A primeira verdade, portanto, é: Deus julga com justiça. Ele não se impressiona com as nossas aparências. Ele não se engana com o nosso pedigree religioso. Assim, não basta somente ouvirmos, conhecermos a lei, achá-la importante e necessária, mas não obedecê-la. E isso nos leva então a uma segunda pergunta. Se até aqueles que não guardam a lei escrita serão julgados, então que luz é essa que também os alcança? E aí a gente vem para a nossa segunda verdade. Deus revelou o que é certo. Quero que você leia comigo novamente os versos 14 e 15. Romanos 2, versos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aqui Paulo explica porque o gentio também pode ser julgado de forma justa. Ele não recebeu a lei de Moisés. Ele não viveu sob a mesma revelação especial recebida por Israel. E ainda assim, Paulo diz que existe dentro dele uma testemunha moral.
A norma da lei está gravada no coração. A consciência testemunha. Os pensamentos ora acusam, ora defendem. E esse texto é muito importante, meus irmãos, porque ele reconhece algo que a experiência humana confirma. Pessoas sem fé cristã podem, em muitos casos, agir de forma correta, em vários aspectos, serem justos, terem compaixão, serem honestos, altruístas. Isso não é exclusividade daqueles que conhecem a lei. A Bíblia não nega que essas pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento de quem Deus é, possam fazer coisas boas. Porque Deus deixou a sua marca em todos nós. No livro de Gênesis, a gente tem acesso a essa verdade criacional de que fomos criados à identidade, à imagem e semelhança de Deus, ou seja, há uma digital do Senhor na nossa identidade. Apesar do pecado ter maculado as tantas coisas maravilhosas que poderíamos fazer, carregamos essas marcas que foram colocadas pelo Senhor. Agora, Paulo diz isso, mas ele não deixa no ar. Ele explica. Quando isso acontece é porque Deus deixou testemunho dentro daqueles seres humanos. Há uma lei moral interior. Há uma consciência que aponta para a realidade do certo e do errado. O ser humano não foi criado apenas com capacidade de raciocinar. Ele foi criado com a digital do Criador. Ele carrega dentro de si uma percepção moral. Ele não apenas pensa, ele é capaz de julgar. Ele não apenas vive, ele avalia a vida. Ele não apenas escolhe, ele sente o peso moral das suas escolhas. É por isso que alguém pode fazer algo errado sem ninguém ver e ainda assim sentir culpa. Não é apenas medo de ser pego, de ser preso. Não é apenas por pressão social. Há algo mais profundo, há uma consciência que testemunha. Há um senso interno de obrigação moral. É por isso que a gente vê de uma maneira tão bela, quando as crianças trelam e sabem que estão fazendo alguma coisa errada, sem nem os pais falarem nada. Não acredite que é só por conta da educação que lhes foi apresentada, não. É porque existem essas marcas do Criador em seus corações. Isso mostra que a consciência não cria aquilo que é certo, ela aponta para aquilo que é certo. Como uma bússola ela não inventa o norte, ela aponta para o norte, indica o norte. Assim é a nossa consciência. Ela não inventa a moral. Ela testemunha sobre uma ordem moral que a ultrapassa, aliás, que existe muito antes dela. E isso é decisivo aqui para o que a gente está conversando, meus irmãos, porque quando alguém diz eu não preciso de Deus para saber o que é certo, a resposta bíblica não é negar que ele reconheça o certo em alguma medida. A resposta é mostrar que essa própria capacidade de reconhecer o certo já aponta para Deus. Se existe lei moral interior, isso aponta para um legislador. Se existe senso de justiça, isso aponta para um juiz. Se existe culpa, isso aponta para uma ordem moral objetiva, não é uma abstração. Mas Paulo aqui ele não para na consciência. E para que ninguém transforme isso aqui, tem muitas questões filosóficas envolvidas, os profetas também entram em cena. Quando, por exemplo, a gente vê Miqueias, no capítulo 6, verso 8, dizer o seguinte: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse texto é precioso porque ele mostra que o bem não é um conceito que o homem descobriu sozinho. O bem foi declarado por Deus. O texto não diz procure descobrir se puder o que é bom. Ele diz o Senhor declarou o que é bom. Ou seja, o que é bom não nasce da nossa autonomia. O homem não é o autor soberano da moral. Deus o é. Deus falou. Inclusive, muitos dos valores que hoje a gente considera óbvios no Ocidente, como dignidade humana universal, proteção do vulnerável, igualdade moral básica, não surgiram do nada. Eles foram
profundamente influenciados pela visão bíblica de que o ser humano é criado à imagem de Deus. Mesmo em sociedades secularizadas, continuamos vivendo um capital moral que a gente não criou sozinho. E o que então Deus requer da gente? Meus irmãos, vamos apressar esse ar-condicionado, pelo amor de Deus. O que é que Deus requer da gente então? Primeiro, que a gente pratique a justiça. Não apenas admirar a justiça, não apenas defendê-la no discurso, não apenas cobrar dos outros que sejam justos, mas praticá-la. Há uma grande diferença entre falar de justiça e viver de forma justa. Há pessoas apaixonadas por discursos sobre justiça e ao mesmo tempo injustas dentro de casa, no trabalho, nas relações, nas pequenas decisões. Aliás, a internet é um celeiro de gente justa, né, de gente boa, porque é muito fácil falar de justiça na tela de um celular. Mas se Deus quer que a gente pratique a justiça, Deus também quer que a gente ame a misericórdia. Mas não basta agir com o coração fora do lugar. Misericórdia envolve bondade, compaixão, disposição de ir além da lógica seca da obrigação. Deus não quer apenas atos corretos, quer um coração que ame, que anseie por misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Aplique isso também à misericórdia. Mas se Deus quer que pratiquemos a justiça e que amemos a misericórdia, Ele também quer que a gente ande humildemente com Ele. E aqui está a raiz do problema humano. Sem esse andar humilde com Deus, até a justiça pode se corromper. Porque o homem passa a usar a moral em benefício do próprio ego. O centro da rebelião humana não é apenas o erro intelectual, é o orgulho. E é por isso que tanta gente consegue iniciar bem a trajetória, de fazer coisas boas, de até investir a sua vida, de se gastar pelo reino de Deus, mas encerra a jornada da pior maneira possível. Infelizmente, por isso a gente vê tanto escândalo e tantas pessoas caindo, porque trocaram a justiça pelo orgulho. Trocaram a humildade por benefícios. Isaías 1, verso 17, reforça essa mensagem quando ele diz assim: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O cenário de Isaías era de um povo religioso, um povo que conhecia a lei e sabia o que tinha que ser feito. Aliás, a gente sabe o que tem que ser feito. Mas tem muita gente moralmente doente. Tem gente que sabe o que precisa ser feito, mas por conveniência, oportunismo, hipocrisia, acaba escolhendo outros caminhos diferentes daquele que são a vontade do Senhor. Deus rejeita aquele culto porque não há correspondência entre adoração e vida, e é por isso que os profetas falaram sobre essas coisas. Isso é muito importante para a gente nesses dias difíceis, porque a nossa geração adora falar sobre valores, só que sem Deus. Adora falar da dignidade humana, mas sem o Criador da dignidade. Adora falar sobre direitos, mas sem um legislador sobre todos os legisladores. Gosta de denunciar o mal, mas sem se submeter ao Deus que define o bem. Então, a segunda grande verdade dessa noite é que Deus revelou o certo. A ideia eterna de bem e de mal, incutida nos nossos corações, vem do próprio Deus. Talvez você diga: eu não quero religião.
Mas você não consegue fugir da moral. E sabe por que você não consegue fugir da moral? Porque Deus deixou essa marca em você. A tua consciência testemunha do que Ele falou, antes mesmo de você existir. Mas então surge uma nova pergunta. Se Deus julga com justiça e já revelou o certo, o que acontecerá com tudo aquilo que escondemos, distorcemos, maquiamos e tentamos manter fora da vista das pessoas? É exatamente o que Paulo vai tratar no verso 16, eu quero ler com você e com isso a gente vai caminhar para o fim. Romanos 2, verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Aqui a reflexão sobre moralidade se transforma num anúncio do juízo de Deus. A gente não está apenas discutindo teoria ética. A gente está falando de algo muito mais profundo. Não estamos apenas filosofando sobre os fundamentos da moral. A gente está diante de uma realidade relacionada às coisas do fim. Haverá um dia em que Deus ele vai julgar todas essas coisas. E Paulo diz algo profundo, aliás, profundamente solene. Deus julgará aquilo que está em secreto, julgará os segredos dos homens. Há coisas muito piores que as demandas judiciais que as pessoas enfrentam acontecendo no secreto. Essas coisas não serão julgadas por juízes do nosso tempo, mas pelo próprio Deus, porque nada passa batido dos seus olhos. O juízo de Deus ele não se limita àquilo que é público. E não se limitará ao que as pessoas souberam. Não se limitará à reputação que a gente consegue construir, porque isso é fácil. Construir uma boa reputação é fácil demais. Deus ele conhece os cômodos mais escondidos do nosso interior. Ele conhece nossas motivações, intenções, desejos, pensamentos, racionalizações, vaidades, orgulho, ressentimentos, culpas escondidas. Aquilo que nunca chegou ao conhecimento dos teus melhores amigos, dos teus pais, e aquilo que você nem confessou a Deus, Ele sabe exatamente. Nós estamos totalmente expostos diante de Deus, nus, como viemos ao mundo diante do Senhor. E isso precisa destruir uma confiança baseada na aparência, meus irmãos. Porque nós julgamos a superfície, nós julgamos a performance, nós julgamos a reputação, mas Deus julga a verdade dos nossos corações. E esse ponto aqui, ele é forte particularmente contra aquelas pessoas moralistas, que era justamente o público para quem Paulo estava falando. O moralista é rápido em condenar o mal que aparece, tem facilidade para apontar o erro alheio, se sente confortável em denunciar a decadência do mundo. Mas Paulo diz assim: Deus julgará os teus segredos. Ou seja, o problema do moralista não é apenas o mal que ele denuncia, mas é o mal que ele esconde. Quantas vezes nós nos escandalizamos com pecados visíveis, mas protegemos com zelo os pecados íntimos? Quantas vezes? Pecados do pensamento, pecados do coração, tudo aquilo que não saiu em uma manchete, mas que está totalmente descoberto diante de Deus. Esse texto também conversa muito com a nossa época, que é uma era das aparências. A gente vive numa cultura da imagem, as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu exterior do que com aquilo que existe em seus corações.
As pessoas administram versões de si mesmas, criam personagens públicos, controlam percepções. Só que o Evangelho rompe a bolha da aparência, porque Deus conhece a verdade que está por trás da imagem. Deus conhece a podridão que está por trás daquela foto linda que as pessoas postam na internet. E aqui Paulo diz algo impressionante. Esse julgamento será por meio de Cristo Jesus e segundo o meu Evangelho. À primeira vista pode até parecer estranho, porque a gente pensa no Evangelho apenas como boa notícia de conforto, né? Mas o Evangelho só é boa notícia de conforto porque o juízo é real. Se não houvesse culpa verdadeira, não haveria necessidade de perdão verdadeiro. Se não houvesse condenação real, a cruz era completamente desnecessária. O Evangelho não começa dizendo apenas, você está triste, então Deus quer te consolar. O Evangelho começa dizendo, você é culpado diante de um Deus santo e por isso precisa de salvação. Mas aqui está a glória desse texto. Vem comigo. O mesmo Cristo, por meio de quem Deus julga, é o Cristo por meio de quem Deus salva. O juiz também é Salvador, Suane. O cristianismo não chega ao homem dizendo apenas, aqui está a regra, tenta obedecer aí. O cristianismo diz, você falhou diante da luz que recebeu, sua consciência o acusa, seus segredos estão abertos diante de Deus, mas Cristo veio ao teu encontro. Cristo carregou sobre os seus ombros um peso que deveria estar sobre os teus ombros. Cristo era perfeito, santo, imaculado. Aliás, imaculado só Jesus. Filipenses capítulo 2, que foi lido aqui por Caio durante a intervenção, fala que esse Cristo não julgou ser igual a Deus, algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo. Por que ele fez isso? Foi por causa da gente. Foi por causa de gente ruim, gente mentirosa, orgulhosa, gente ressentida, gente que vira as costas para os irmãos, gente conveniente, oportunista, hipócrita. Foi por esses que ele carregou esse peso na cruz. O texto segue dizendo que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. E foi por causa dessa obediência, que é um paradigma perfeito para a gente, foi que Deus o exaltou com o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre e toda a língua confesse que Cristo é Senhor. Jesus viveu em perfeita justiça. Ele amou a misericórdia de forma plena. Ele foi humilde. O Criador do universo precisou de um beijo para ser identificado pelos seus algozes. Humilhado, açoitado, ferido, morto, com poder para destroçar, obliterar civilizações, porque Ele amava as pessoas, porque Ele nos ama. Essa é a diferença entre moralismo e evangelho. O moralismo diz assim, faça melhor, meu irmão. O evangelho diz, você falhou, mas Cristo veio te salvar. O moralismo confia na capacidade do homem de se recompor diante da lei. O evangelho reconhece que a lei expõe. Ela expõe, mas não cura. Confronta, mas não redime. Charles Spurgeon, um grande pregador, o
príncipe dos púlpitos, disse uma vez: a lei é o espelho que revela a sujeira do nosso rosto, mas não é a pia onde podemos lavá-lo. Sabe o que é que lava, meus irmãos, e purifica a sujeira dos nossos rostos quando a gente se olha no espelho, quando a gente olha para a lei? O sangue de Jesus. E esse sangue já foi derramado. Pode tirar o peso das costas. Por isso a pergunta decisiva essa noite não é apenas se você tem valores, se você é moralmente ajustado. A pergunta decisiva é: em quem você está confiando quando Deus trouxe à luz os seus segredos mais íntimos? Na sua imagem, na sua comparação com os outros, na sua religiosidade, na sua capacidade moral, ou é em Jesus? A terceira grande verdade dessa noite, portanto, é que Deus julgará até o secreto. O que está escondido dos homens, o que nós escondemos muito bem, está completamente aberto diante do Senhor.